Tito 2:11 até o 14 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a graça. Quero conversar com vocês sobre isso, sobre o que é a graça, o que ela faz em nós, e tentar de alguma forma trazer uma clareza sobre a simplicidade que existe na graça. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a graça, ela veio resolver o problema do pecado. Essa é a função da graça. Ela veio resolver o problema do pecado. Só que não é simples assim. Nós precisamos entender que a graça, pensa comigo, a graça é como um tripé, igual esse aqui que está segurando esse microfone. Existem 3 fundamentos para a graça se manter firme, para ela ficar de pé, para ela fazer sentido em nós. Nós precisamos entender que esse tripé é formado pela graça que resolve o problema do pecado do passado, pela graça que resolve o problema do pecado do presente, e pela graça que resolve o problema do pecado do futuro. Se em algum momento na nossa vida esse tripé não tiver alinhado, se a gente achar que algo que eu fiz no passado ainda me condena, esse tripé não vai ficar de pé, ele vai ficar manco. Se em algum momento eu achar que a graça não é suficiente para me ajudar, para vencer o meu pecado do presente, esse tripé também não vai parar de pé. E se de alguma forma eu achar que ela não resolve o meu futuro, aí acabou mesmo, porque nós dependemos dela. Então nós precisamos entender que a função da graça é resolver o problema do pecado. E para isso eu quero falar com vocês sobre essas três etapas. E a primeira dela é a graça salvadora. Então aqui em Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos. E esse é um texto muito polêmico até, porque é muito usado para discutir que a eleição não existe e tal. Mas hoje eu não quero que você pense em nada disso, se você sabe isso. Eu quero que você pense assim como Paulo disse em Coríntios: eu não quis saber nada a não ser Cristo e esse crucificado. Amém? Então, por que a graça salvadora? Nós precisamos entender primeiro do que ela nos salva. E a primeira coisa do que a graça nos salva é da minha natureza adâmica, da minha natureza caída. Então, pela graça, agora eu estou livre da minha natureza que veio de Adão, da minha natureza que nasceu no pecado. É pela graça que eu consigo sair dessa natureza, porque todos nós viemos, né? Somos descendentes dele, mas aí Jesus veio, e pela graça ele nos livra, e agora em Cristo, perdoados pela graça, eu já não sou mais descendente do primeiro Adão, e sim do segundo, porque eu estou em Cristo. Então a primeira coisa que ela faz é tirar a minha natureza adâmica. A segunda coisa que ela faz é me livrar de mim mesmo, é me livrar do eu. E o Douglas tem batido muito nisso, que está na hora da gente não ser mais eu, não pensar mais no eu, não ser as minhas coisas, mas ser nós. E só vamos conseguir viver dessa forma por causa da graça. É só pela graça que eu consigo parar de pensar em mim e eu começo a pensar em família, pensar em nós. É só quando eu entender o que Jesus fez naquela cruz que eu vou conseguir deixar de pensar em mim. Então a segunda coisa que ela me livra
é de mim mesmo. E a terceira coisa que ela me livra, ela é salvadora, porque ela me livra da ira de Deus. Então, quando nós pensamos, a graça nos salva do inferno, sim, mas na verdade, ela está nos livrando do próprio Deus, porque o inferno nada mais é do que a ausência de Deus. Então, a graça tem o poder de me livrar da ira de Deus. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Nós achamos, inferno e tal. Não, o inferno é a ausência dele. E pela graça, nós deixamos de ter a ausência para ter a presença. Então, pela graça, nós estamos nele. Amém? Está fazendo sentido para você? Amém. Agora, presta atenção nisso. É uma das coisas que mais tem feito eu pensar, é uma das coisas que Jesus falou comigo, e é tão simples, mas ao mesmo tempo a gente não para pensar nisso, porque pela graça, o único homem que não tinha direito de morrer, morreu. A graça é salvadora, porque pela graça o único homem que não tinha direito de morrer, morreu. Para pensar, Jesus era Deus, e Deus não teve início e não teve fim, só que a morte teve início, no pecado do homem, e a Bíblia também fala que a morte vai ter fim, que ela é o último inimigo a ser vencido. Então, se ela teve um começo e ela teve fim, e o nosso Deus não tem começo e não tem fim, como Deus, a morte não poderia tocar em Jesus. Só que Jesus também era homem. Agora presta atenção, a Bíblia fala que o salário do pecado é a? Salário do pecado é a? Então, se o salário do pecado é a morte também não podia tocar em Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele não nasceu da forma que nós nascemos, com o pecado, e durante a sua vida ele não pecou. Então, se o salário do pecado é a morte, como homem, ela também não tinha direito de tocar nele. Agora, pela graça, por amor, um dia Jesus estava orando no Getsemane, e aí ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E naquele momento, o cálice que ele estava falando era o pecado. Por quê? Porque se a morte não tinha o direito de tocá-lo, a única forma dele morrer seria se fazendo o nosso pecado. E como ele pegou para si o nosso pecado, agora a morte podia tocá-lo. Então, por amor a nós, o homem que não podia morrer, morreu. Agora deixa eu falar uma coisa para você. A morte de Jesus não te salva. A morte de Jesus levou embora o nosso pecado. O que nos salva é a ressurreição de Jesus. Nós só temos a esperança porque Jesus ressuscitou. Então, naquele momento onde ele se entrega e ele não poderia ser tocado pela morte, ele estava pegando todos os nossos pecados para que hoje eu e você fôssemos perdoados pela graça. Isso é lindo demais, não é? Jesus é top. E o mais legal de tudo, gente, é que por muitas vezes a gente fica focado nas coisas que Jesus fez. Muitas vezes a gente fica muito focado nas coisas que Jesus fez, e eu não estou falando que é errado, pelo amor de Deus, ame aquilo que Jesus fez. Mas muitas vezes nós estamos com o foco apenas no poder que Jesus exerceu. Agora eu quero que você pense em algo. Pela graça, Jesus deu a maior revelação que eu e você precisávamos saber. Por quê? Porque se nós ficarmos focados apenas naquilo que Jesus fez, nós perderemos a maior revelação que Ele veio trazer. Jesus, cara, se Ele não tivesse ressuscitado o morto, mesmo assim eu e você não teríamos dúvida que Deus é poderoso, porque Deus abriu o mar vermelho. Se Jesus não tivesse purificado o leproso,
não teria problema, porque a gente ainda saberia que Deus é poderoso, porque Ele fez cair fogo do céu. Se Jesus não tivesse curado tantas pessoas, não teria motivo para eu duvidar do poder de Deus. Por quê? Porque o Antigo Testamento é a prova do poder de Deus, cara. Ele parou o sol, Ele fez uma nuvem para o povo andar, Ele fez uma coluna de fogo para o povo andar. Cara, Deus fez tudo que a gente podia imaginar. E se a gente ficar preocupado no que Jesus fez, deixa eu falar uma coisa para você. O último verso da carta de João termina falando: se fosse colocado em livros tudo aquilo que Jesus fez na terra, não caberia de livros na terra. Você imagina tantas coisas que Jesus fez, e essa não é a maior revelação dele. O poder não é a maior revelação dele, sabe por quê? Porque de poder eu e você já teríamos informação. A maior revelação de Jesus foi trazer a maior característica de Deus, que Ele era Pai. Cara, pela graça, Jesus trouxe a maior revelação que eu e você precisavam saber. Nós temos um bom Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Não me importa, e eu falo isso em amor, não me importa como seu pai foi, não me importa o que o seu pai fez, não me importa, sabe por quê? Porque a partir de hoje, pela graça, o bom Pai está se apresentando para você. Cara, agora eu e você podemos ser amados pelo nosso Pai, por causa da graça. Sabe o que está acontecendo na região celestial agora? O Pai está olhando para nós, e Ele não está nos fuzilando por causa do nosso pecado, e Ele não está nos julgando por causa do nosso pecado, e Ele não está nos lançando no inferno por causa do nosso pecado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que agora nós temos um advogado lá. Porque a Bíblia fala que agora nós temos um intercessor lá. Então quando Deus olha para mim, Ele não vê eu direto, não vê nós direto, Ele vê Jesus na frente, Ele fala: está pago. Agora eu e você podemos nos achegar ao Pai. Eu quero dar um exemplo aqui do que está acontecendo, com uma coisa que aconteceu na minha vida. Uma galera aqui acho que já sabe essa história, mas é legal contar. Não é muito legal o que aconteceu, mas é legal contar. Quando eu tinha uns 16 para 17 anos, mais ou menos, eu estava terminando o colegial, e meu sonho era ser jogador. Acho que o sonho da maioria dos meninos aqui era ser jogador, e o meu não era diferente. E aí, cara, meu pai sempre me apoiou muito. Meu pai está lá atrás, lá, ó. Faz aí, pai, dá um tchau aí, pai. Olha o tamanho da criança, vocês vão entender porque eu estou falando isso. Meu pai sempre me apoiou muito, e ele falou assim para mim: Arthur, você pode, cara, sonhar o que você quiser, vai atrás, treina de tarde à noite, só não abandona a escola, não esquece de estudar, não repete de ano, porque se não der certo, pelo menos você não perdeu um ano da sua vida. E eu falei: tranquilo, pai. E eu estava no Semaba. Então quem mora aqui em Bragança sabe que o Semaba é uma escola difícil. Eu quero me defender nesse momento. É uma escola difícil. E eu estudava lá. Só que o que aconteceu? Eu falei: cara, eu vou correr atrás do meu sonho. Então eu treinava à tarde, treinava à noite, e aí eu aproveitava a escola para dar uma dormida. Aí eu aproveitava a escola para jogar mais bola. E por muito tempo eu falava: nossa, que viagem, dava risada e tal. Mas hoje eu me arrependo, cara. Porque talvez se eu tivesse escutado meu pai, eu teria ido mais longe, eu estaria mais longe. E aí o que aconteceu? Eu aproveitava a escola para isso. E a coordenadora da escola fazia massagem com a minha mãe. Minha mãe era massagista na época, e a coordenadora fazia massagem com ela. E eu já sabia que eu estava mal, só que eu esperava que eu não ia acontecer nada de errado. Até um dia que eu estou na casa da Val, num sábado à tarde, toca meu telefone, era minha mãe. E minha mãe me dá a seguinte notícia: Arthur, o que você fez? Eu falei: não sei. Ela falou assim: você não sabe? Eu falei: não sei, mãe, o que aconteceu? Ela falou assim: acabei de encontrar com a coordenadora da escola. Aí eu já gelei, né? Eu falei: Aí ela: cara, você reprovou.
naquele momento, passou um filme na minha cabeça, do meu pai me falando, não larga a escola, e ele me deu um aviso naquele dia, ele falou, eu nunca te bati, mas se você repetir, o bicho pega. E aí na hora, cara, veio um filme na minha cabeça, meu pai falando isso pra mim, eu falei, nossa, e agora? E eu já entrei em desespero, eu falei, Val, vou morrer, Val, olha o tamanho do pai, Val, o pai é forte, ele vai bater em mim. E a Val, não, é consequência, agora aguenta. Mas mas eu acredito muito que o Espírito Santo está na Val, e ela teve compaixão de mim, e ela falou assim, eu já tenho que te levar embora, eu fico lá um tempo, e se nada der certo, pelo menos atrasou sua surra. Falei, top, vamos comigo então. Eu lembro de chegar na minha casa, e meu pai nem olhou na minha cara, ele só fez assim, ó. Aí eu já falei, nossa, rodei. Sentei no sofá, só esperando a minha irmã ir embora e preparado, né? O coração, preparando o coração, assim, nossa, vai ser uma surra, não sei o quê. Nisso meu pai subiu, porque eu morava no sobrado, meu pai subiu pro quarto dele. E a Val falou assim, fica aqui, eu vou conversar com o pai. E aí eu falei, vai lá, né? E cara, até hoje eu não sei o que ela falou. Eu não faço ideia, mas foi muito Deus na vida dela. Mas eu sei que deu uns 10 minutos, meu pai desce a escada, com uma cara assim de choro. Eu falei, nossa, piorou a situação, Valéria. E ele desceu a escada, ele parou na minha frente assim, rosto com rosto, e falou assim, eu te perdoo. Eu te perdoo, cara. E naquele momento, cara, algo dentro de mim falou, caramba, como assim? A Val é santa. Brincadeira. Algo dentro de mim me fez enxergar também como era o Pai Celestial. Porque por mais que eu errasse, eu tenho um advogado, um intercessor, assim como a Val foi. E agora o Pai Celestial pode olhar para mim, pode olhar para você, olhar no seu olho e falar assim, eu te perdoo. Essa é a graça. Essa é a liberdade que a gente tem. Agora nós podemos ter isso. E uma das coisas que eu acho mais lindo nisso é que agora, por causa dessa liberdade, eu e você não precisamos mais nos sentir condenados. Porque eu não sei se já aconteceu com você, eu acredito que não, só acontecia comigo, mas quando eu pecava, e eu peco até hoje, pelo amor de Deus, eu me sentia muito condenado, a ponto de tipo assim, eu ia orar na segunda pedindo perdão pelo pecado do domingo, e aí eu falava, nossa, Deus me perdoa, que eu vacilei, e sempre é o pecado de estimação. Os outros pecados a gente passa batido, mas aquele pecado dá uma doída, e aí a gente fica, nossa, Deus, perdão. Aí eu ia orar na terça, e eu estava pedindo perdão ainda pelo pecado do domingo, e tinha dias, cara, que eu ia orar na quarta, e eu falava, cara, eu acho que eu não estou perdoado, eu vou pedir só por garantia, e eu pedia perdão de novo. Só que através da graça, essa é a liberdade que a gente tem. A partir do momento que nós nos arrependemos, nós estamos perdoados. Eu gosto muito de uma história de uma senhorinha que ia na igreja, e todo domingo acabava o culto, essa senhorinha chegava no pastor, e ela falava para esse pastor assim, pastor, deixa eu falar um negócio para você. Essa semana eu vi Jesus, falei com ele, ele é tão lindo. E aí o pastor falou, nossa, que bênção, tem que ser assim mesmo, continua assim. E aí no outro domingo a mesma coisa, e aquele pastor foi ficando injuriado. Eu disse, cara, não é possível que ela veja Jesus toda semana, essa mulher está querendo se aparecer. Aí passava de semana em semana, e o pastor não aguentava mais, o fim do culto, aquela senhorinha vindo e falando, eu vi Jesus. Aí ele falou assim, nem eu estou vendo, por que ela está vendo? Aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou perguntar uma coisa para ela, que só eu e Jesus sabe.
Se ela está vendo Jesus, ela vai ter que me falar. Então ele bolou todo um plano, esperou domingo chegar. Domingo chegou, ele ficou caçando ela assim. Aí na hora que ela veio, ela foi falar, ele falou assim: já sei, você viu Jesus? Ela é. Aí ele falou assim: então me fala um negócio, faz um favor para mim. Se você vê Jesus de novo essa semana, pergunta para ele qual foi o pecado que eu cometi lá no seminário, porque só ele sabe. Aí ela falou assim: beleza, toda feliz, vou perguntar. E aí ele falou: então tá bom, quero ver. Nisso foi passando os dias, chegou lá para quarta-feira, o pastor já começou a entrar em desespero. Falou assim: cara, se essa mulher foi fofoqueira e Jesus falar com ela, acabou meu ministério. E ele já começou a orar contra: Jesus, não aparece não, Jesus, não aparece não. Até que chegou no domingo, e quando ele estava pregando, ele viu a senhorinha lá no meio. Ele falou: agora já foi. Esperou, e ela veio. E ela falou assim: pastor, eu vi Jesus. E ele falou assim: viu, irmã? E o que ele te falou daquela pergunta? Aí ela falou assim para ele: ele falou que ele não lembra mais. Cara, esse é Jesus. Essa é a graça. A partir do momento que nós nos arrependemos, Deus pega o nosso pecado, e a Bíblia fala que existe um mar do esquecimento. Ele pega esse pecado e joga nesse lugar. E aí Moody foi muito feliz na frase que ele falou assim: Deus pega esse pecado e joga nesse mar. E aí Jesus chegou e colocou uma plaquinha: é proibido pescar. Já era, não dá mais para tirar de lá, está consumado. Pela graça, nós não nos sentimos mais condenados. Nós estamos livres para falar com Deus a hora que for necessário. Essa é a graça salvadora. E sabe, por muito tempo eu me condenei muito. E uma coisa que eu quero fazer assim, só para a gente pensar, é um texto que está em Mateus 18, não precisa abrir, mas lá fala que existia um servo que devia uma quantia enorme para o rei. E, sério, se você for fazer a conta dessa quantia, é impagável mesmo, assim, é um valor astronômico. Jesus causou mesmo, assim, ele falou: não tem como vocês pagar, para dar esse exemplo. E aí, esse rei fala assim para esse servo: eu te perdoo, não precisa pagar, pode ir embora, vai em paz. E aí esse servo sai de lá com esse perdão dessa dívida. Só que esse servo encontra um outro servo que devia para ele, e esse outro servo pede perdão, fala: tem misericórdia. E o que esse cara faz? Ele fala: não tem misericórdia, não tem perdão. E ele joga esse cara na prisão. E aí ele fala para esse cara ser preso. E aí o rei chama ele de volta e fala: cara, você devia ter feito o que eu fiz com você, sua dívida era muito maior. E eu sei que a conclusão disso é Jesus nos ensinando a perdoar como o Pai nos perdoa, como o nosso Rei nos perdoa. Eu sei disso, mas eu quero que você pense comigo: será que muitas vezes nós não saímos da presença do nosso Rei, e em vez de encontrar um nosso irmão, nós vemos um espelho? E aí nós olhamos no espelho e a gente vê a gente mesmo e fala assim: não, eu não me perdoo, eu não me perdoo. Deixa eu falar algo para você: toda vez que você não se perdoa, sendo que Deus já te perdoou, você está falando: ei Deus, pega a sua justiça e joga lá no lixo, porque a minha justiça é boa. Toda vez que você aceita se sentir condenado, você está falando para Deus: pega a sua justiça e joga no lixo. Não me importa o que você fez, eu não me perdoo. A questão toda é: quem é justo? Você, eu, nós ou Deus? Essa é a graça salvadora. Ela cuida dos nossos pecados do passado. Amém? Agora, vamos continuar aqui, Tito 2, deixa eu só olhar certinho aqui, 12. Fala assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver
de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Mas eu quero que você foque nesse trecho. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então, o segundo passo da graça, o segundo pé da graça no nosso tripé de exemplo, é que ela nos capacita a vencer os nossos pecados presentes. E como isso? Presta atenção. A graça, ela não é uma frase de efeito. Não adianta a gente saber que a graça é favor imerecido. Se nós sabermos isso, não muda a nossa vida. Porque enquanto nós sabemos, ela está aqui. O que é necessário? Eu experimentar a graça. E aí ela passa para o meu coração. Então saber que a graça é graça, legal. Qualquer pessoa pode saber. Agora, experimentar da graça faz com que a gente fique livre dos nossos pecados. E aí eu quero dar um exemplo para você. Existem 3 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa, e aí você vai se encaixando em algum aí. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que não sabe nem o que é graça. Ela não faz ideia do que Jesus fez. Ela está avulsa ao que está acontecendo. E amém. Um dia Jesus vai tocar na vida dessa pessoa. Só que tem um segundo tipo de pessoa. É a pessoa que talvez está na igreja desde pequeno. É a pessoa que já ouviu uma mensagem sobre graça, talvez mais de 1000 vezes. Ela já leu que a graça é salvadora 1 milhão de vezes. Só que ainda não experimentou. E sabe como é que essa pessoa vive? Essa pessoa vive como se a graça fosse um troféu. Presta atenção. Essa pessoa vive como se a graça fosse um troféu. Quero dizer o seguinte, que por muito tempo nós estamos vivendo assim. A graça, o que Jesus fez por nós, nós colocamos ele na estante como um prêmio. E nós saímos dessa estante, vamos à nossa vida normal, e o que vai acontecer? Nós vamos pecar. E aí a gente fala, cara, peraí, tem um troféu na minha estante. Eu me sinto perdoado quando eu estou com aquele troféu, porque eu sei o que Jesus fez. Aí eu vou naquela estante, pego esse troféu, abraço esse troféu e falo, nossa Jesus, você é muito top. Eu ergo esse troféu e falo, essa é a vitória que Jesus conquistou por mim. E sabe o que acontece? Eu guardo esse troféu de novo na estante. E eu saio. E eu vou pecar de novo. Só que, cara, deixa eu falar um negócio. Essa não é a vontade de Deus para nós. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender de uma vez por todas que graça não é algo, graça é alguém. E tudo que é algo, nós usamos, assim como esse troféu. Mas tudo que é com alguém, nós não usamos, porque nós não usamos pessoas, nós nos relacionamos com pessoas. Agora, se a graça é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus, eu não posso mais considerar ela como um troféu. Por quê? E agora presta atenção, porque é o ponto que Jesus quer que a gente chegue. Jesus quer que você chute esse troféu para fora, porque Ele quer que você passe a se relacionar com Ele. E se relacionando com Ele, não tem como você viver fazendo as coisas que desagradam a Ele, porque o amor dEle por você é muito maior. Presta atenção, ó, no exemplo. Imagina que tem uma criança numa sala e ela está sozinha, o pai deixou ela sozinha lá, e tem uma tomada, e essa criança acha interessante a tomada, ela quer enfiar o dedo na tomada. Só que o que vai acontecer com essa criança se ela enfiar o dedo na tomada? Ela vai tomar um choque, vai machucar, pode até morrer. Agora, se o pai deixa ela lá e sai, ela vai querer enfiar o dedo. O pai pode voltar 1 milhão de vezes e colocar ela para longe. Se ele sair, ela vai querer colocar o dedo. Por quê? Porque não tem nada mais interessante do que a tomada. Agora pensa comigo, se o pai pega, traz então um brinquedo para essa criança, uma boneca, um lápis, um papel para ela desenhar, qualquer coisa. Você acha que essa criança vai lembrar da tomada? Não, porque tem algo muito melhor. E é exatamente isso que é a graça. O Pai enviou seu Filho, que é infinitamente melhor do que o pecado que nos machuca e nos mata,
e agora eu me relaciono com Ele, e assim eu consigo deixar o pecado que tanto me atrasava. Essa é a graça, cara. É isso que Deus deseja para nós. E sabe, através da graça, pela graça, pelo que Jesus fez, quando Jesus sobe, Ele fala: o Pai vai mandar o outro Consolador. E agora eu não vivo mais sendo o Arthur. Agora o André não vive mais sendo o André. Agora o André vive pelo Espírito. Agora não é mais o que o André quer fazer. Agora é o que o Espírito que habita no André quer fazer. Esse é o desejo de Deus. Não é mais que eu tenha controle, mas é que o Espírito em mim tenha controle sobre as coisas. Abre comigo a Bíblia em Gálatas 5,16. E aí, Paulo, falando aqui sobre o Espírito, ele acaba com as nossas desculpas sobre eu não consigo vencer o pecado. Amém? Paulo diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se a nossa desculpa é: cara, a minha carne está treta, eu estou pecando, então Paulo deu a resposta. Ele falou assim: vivam pelo Espírito, e vocês jamais vão satisfazer o que a sua carne está desejando. Vocês jamais vão ficar numa vida de pecado. Estou falando que você nunca mais vai pecar? Não. Eu estou falando que você jamais vai viver no pecado. Cara, o Espírito que foi liberado sobre nós nos santifica. Se eu tenho o Espírito Santo, o que Ele mais vai fazer em mim é me santificar. E aí então, vivendo por Ele, vivendo pela graça, entendendo tudo isso, eu consigo falar: eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais pôr o dedo na tomada. Agora eu vivo na maneira que o meu Pai deseja para mim. Então esse é o segundo tripé da graça. Ela resolve o problema do pecado presente. E vamos para o último passo, que é: pela graça, agora eu posso viver como Jesus. Volta lá em Tito 2:12. Fala assim, ó: então ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E aí ele fala assim, ó: e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem é sensato, justo e piedoso? Quem foi sensato, justo e piedoso? O cara mais sensato, mais justo e mais piedoso que você conheceu? Jesus. Então agora, pela graça, eu posso viver como Jesus. É a graça que me capacita a andar como Jesus andou. É a graça que me capacita a ter o que Jesus teve. É a graça que me capacita a amar Jesus a tal ponto de me tornar como Ele. Sabe por quê, gente? Porque pela graça, a cruz não é o fim das coisas. Na verdade, por muito tempo a gente pregou o evangelho da cruz, o evangelho da graça, falando como se esse fosse o final das coisas, mas não é. O próprio Jesus, quando disse e anunciava o evangelho, ele falava o evangelho do reino. É muito mais do que apenas a cruz que nos salva, é uma vida a partir da cruz. Então a cruz não é o fim, mas sim um convite a uma nova vida. Agora a cruz não é cheguei, acabou. Não, agora a cruz me dá de novo a liberdade de poder ter intimidade com Deus e saber: e aí, Deus, como você quer que eu viva? É pela graça que eu posso viver como Jesus. Pela graça
o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Sabe, gente, Jesus, Ele não faz nada incompleto. Jesus não faz nada incompleto. Então, se Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, se ele fosse apenas o segundo Adão, estaria incompleto. Mas o que ele veio fazer? Ele não veio apenas ser o segundo Adão e nos livrar da natureza do primeiro, mas ele veio também conquistar novamente o jardim que o primeiro Adão vivia. Jesus não faz nada incompleto. Então, se ele é o segundo Adão, ele me traz de volta o jardim do primeiro. E agora eu tenho liberdade de andar novamente com Deus, porque Ele restaurou o meu Éden. E sabe o que é Éden? Lugar de delícias. Sabe o que é o lugar de delícias? O seu lugar secreto, a sua intimidade. Jesus veio restaurar a sua intimidade com Deus, pela graça. Ele não faz nada incompleto. Agora, a cruz, por muito tempo foi anunciada como uma vida de renúncias, e ela não deixou de ser. Ela não deixou de ser uma vida de renúncias. Mas, se Jesus veio restaurar o meu relacionamento com Deus, para que eu me torne como Ele, então a cruz não é mais apenas renúncia. Porque renúncia, presta atenção, renúncia sem relacionamento é religiosidade. Renúncia sem relacionamento não passa de religião. E Jesus, na boa, não está nem aí com religião. Mas agora, se a nossa vida for relacionamento com renúncia, sabe o que vira? Resposta em amor. Resposta em amor. Porque eu me relaciono, e aí ele fala, cara, deixa isso, vai ser melhor. E eu falo, lógico, como é que eu não vou abrir mão, sendo que você abriu mão da sua vida por mim? Você nem podia morrer, e você morreu. Não é difícil renunciar quando você tem relacionamento. Difícil é viver uma vida de mentira na religião, porque você não tem relacionamento. O evangelho é chato quando você não se relaciona com Deus, porque ele vira um evangelho apenas de renúncia, e renúncia só vai trazer religiosidade, e religiosidade só vai trazer morte. Mas relacionamento traz amor, porque eu entendo que Ele me amou primeiro, e aí em resposta, se eu preciso renunciar, cara, por que não? E aí eu abro mão, e aí então, se eu respondo Ele em amor, e Ele libera mais amor, e eu respondo em amor, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter intimidade, e quando eu tenho intimidade, eu contemplo a Deus, e quando eu contemplo a Deus, eu adoro ao Deus que eu estou contemplando, e quando eu estou adorando, eu me torno, e se eu me torno, eu vivo como Jesus, e aí, esse é o sentido da graça. É para isso que Jesus morreu, é para isso que Jesus ressuscitou, é para trazer de volta a capacidade agora para nós, a autoridade para viver pelo Espírito, renunciando a nossa carne, renunciando o pecado, para que então eu seja justo e piedoso e sensato como o meu Cristo foi, como o nosso Cristo foi. Esse é o desejo, cara. É para isso que existe. Só que às vezes a graça é tão simples, e é tão simples mesmo, ela é tão simples que a gente dificulta. É difícil a gente entender. É o mesmo exemplo do cara que saiu do rei e não perdoou o outro, porque é tão difícil a gente entender ganhar algo. Como assim alguém morreu? Como assim alguém viveu? Como assim? Eu nem mereço. Então é tão difícil entender que a gente complica. E aí um dia eu ouvi uma história muito legal, que um professor de escola dominical, ele queria ensinar os alunos ali da sala o que era graça, e os alunos não conseguiam entender.
Ele falava, só que sempre acontecia na mesma. Eles falavam, não, mas cara, não faz sentido, eu não mereço. E aí um dia foi genial, ele teve uma ideia, e ele pegou o relógio dele era extremamente caro, e ele saiu perguntando, João, você quer? Aí o João nem respondeu, falou assim, pensou, né, ele não vai me dar. Aí o professor falou, beleza. Henrique, você quer? Aí o Henrique falou assim, professor, eu sou tonto, sou macaco velho, você não vai dar esse relógio para mim. Aí ele foi passando de cadeira em cadeira, e todo mundo negava, porque achava que ele não ia dar. Até que ele chegou no menino mais simples, no que menos participava da aula, no que menos pensava, e falou, você quer? Na hora o menininho fez assim, ó, quero, e guardou no bolso. E aí todos os outros alunos falaram, cara, como assim? Vai ficar com ele esse relógio caro? Aí o professor falou assim, ué, eu ofereci para todo mundo, por que não pode ficar com ele? Aí os meninos falaram, não, mas não faz sentido, é um negócio caro, você está dando. Aí ele falou assim, isso é a graça, é algo caro, que você não pagou, e você só precisa pegar, está disponível para todo mundo. Então é isso, gente, essa é a graça. Nunca esqueça que a graça é simples. Nunca esqueça que a graça é muito simples. Não complique a graça, mas também não esqueça de viver firmado nesse tripé. Por quê? A graça salvadora perdoa o meu passado. A graça liberada no Espírito me faz vencer o problema do presente, o pecado do presente. E a graça, e a graça do futuro, pensando no futuro, me faz ter a possibilidade de viver como Jesus. E então eu estou sempre perdoado. Você não precisa mais se sentir condenado, porque é isso que Jesus quis fazer por nós. Amém? Fique de pé. Quero conhecer Jesus. Quero